bem-vindos ao canal Nax Comics. Antes de tudo, gostaria de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, ativar o sininho. Mas bom, dito tem que ser dito, bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar aqui de David Zaslav. Por que David Zaslav? Porque ele fez lá uma reunião com os acionistas, que são os caras que botam o dinheiro na mesa, que são os caras que assinam o cheque pela manhã. E ele falou que ele já tem um plano pra Warner Bros. Discovery e que ele já tem um caminho pra esse novo DCU, mas que nada está cravado em pedra. As coisas elas podem ser melhoradas, ajustadas e reorganizadas até o início definitivo dos trabalhos. E essa declaração, ela deixou muita gente com o pé atrás, porque a Warner, desde que ela deixou de ser Time Warner, ela criou um tipo de costume de ficar mudando as coisas, ao mesmo tempo que as coisas elas vão acontecendo. E isso é justamente o que o James Gunn ele não quer fazer, tanto que ele já falou diversas vezes que ele é independente, que as produções elas só vão começar a ser filmadas quando os roteiros eles estiverem totalmente prontos, e que acabou essa história de começar a trabalhar antes do roteiro estar pronto. E eu concordo completamente com o James Gunn. Você não pode começar a gravar um filme de milhões e milhões de dólares com um orçamento milionário antes da coisa mais importante do filme, que é a história do filme, que é o filme por si só tá pronto. E o David Zaslav, ao perceber que a fala dele confundiu mais do que explicou, o David Zaslav ele volta a público, reforçando a ideia do que eu falei acima. E o James Gunn, ele é independente, o James Gunn, ele é uma peça-chave para Warner, e eles contrataram o James Gunn justamente para virar o jogo pro lado deles, e quem decide é o James Gunn. E sobre essas possíveis mudanças e alterações de rumo, elas podem acontecer, é normal até um certo ponto. O que não pode acontecer é aquela doideira que acontecia antes, de você contratar sem ter roteiro, de você começar a gravar sem o roteiro, tá pronto, ele tá só pela metade, de acabar as gravações e ter que ficar refazendo cena porque toda a caralha do seu planejamento mudou, e a Warner ela tem que ficar mudando as coisas. E esse ano a Warner ela ainda tem 4 filmes pra lançar. Ela tem Shazam, Flash, Besouro Azul, Aquaman. Então, até eles lançarem esses 10 filmes, esses 10 projetos, vai demorar muito, e é de se esperar que algumas coisas mudem, porque as coisas elas não começaram ainda. Ainda é um projeto em desenvolvimento. Um pode cair, outro pode entrar no lugar, outro projeto pode ser adiado, porque ainda falta muito tempo para esses filmes eles serem lançados e começarem ainda a filmar, porque é um reboot e você tá começando do zero. E eu acho aqui que essa confusão toda ela aconteceu por culpa que o David Zaslav ele não tá acostumado com o histórico da Warner. Ele não tá acostumado com o histórico que a Warner conquistou ao longo dos anos, de interferir do que não tem que interferir, e aí o filme ele acaba ficando um lixo, como tá acontecendo segundo rumores, o estado atual do filme do Aquaman. O Aquaman ele tá de ruim para péssimo. Eles agora têm essa oportunidade de começar do zero, começar mais leve, de ter à sua disposição os maiores heróis do planeta, os mais conhecidos, os mais incríveis, os mais poderosos, os mais antigos, os mais lucrativos. Isso já é suficiente para você conseguir alavancar um projeto de universo compartilhado lá na DC. Coisa que a Marvel atualmente, no estado atual, não tem mais. Porque eles estão sem bons roteiristas, os roteiristas saíram, a maioria dos seus personagens morreram, ou se aposentaram, ou os atores, eles estão machucados demais para atuar, ou os personagens que sobreviveram estão completamente desmontados ou destruídos e acabaram virando meio que uma caricatura de sátira de si mesmos, como é o caso do Hulk e como é o caso do Thor. E que por culpa disso eles têm que pegar esses personagens pouco conhecidos lá do B, C, D, lá da Marvel, pra fazer a engrenagem funcionar. E o James Gunn, ele, como eu disse aqui, ele já falou várias vezes que ele não tem interferência externa dentro da DC. Quem tem a palavra final lá dentro da DC, em todos os projetos, é ele. E eu acredito realmente nessa autonomia dele. Porque eles devem ter colocado essa autonomia dentro de um contrato pro James Gunn assumir a DC. Então eu acredito realmente que ele tem essa autonomia. Porque ele sabe como é que funciona o Warner. Ele sabe que foi a interferência externa dentro da Warner que quebrou a parada toda, que foi espalhar direito também de personagem pra quem quiser, parecendo uma locadora de filmes, que era executivo mexedor no que não tinha que mexer, porque a expectativa que eles tinham era uma expectativa completamente errada, de achar que ia dar bilhão em cima de bilhão, e aí se não dava bilhão, estavam achando que era o fim do mundo, e aí eles achavam que interferindo mais ainda, iriam resolver o problema. Então, ao mesmo tempo que a Marvel, ela atualmente está passando por um processo de reconstrução, de tentar trabalhar com o que tem, porque Quarteto Fantástico e X-Men tão longe ainda de aparecer, a DC ela tem a oportunidade de começar do zero, sem carregar peso, ou carregando o mínimo de peso possível, coisa que a Marvel ela não tem mais como fazer, porque a Marvel ela tem 10, 15 anos de história nas costas. E é complicado administrar isso, que é a mesma coisa que acontece nos quadrinhos, que as histórias elas vão se acumulando uma em cima da outra, e que não há uma solução a não ser um reboot total, e que isso que pode acabar acontecendo lá com a Marvel. As histórias elas estão se acumulando, empilhando uma em cima da outra, e que fica cada vez mais difícil de administrar esse UCM. E a DC, ela não tem esse problema agora. Ela vai ter esse problema lá na frente? Vai. Mas nesse momento não. Então, o que eu acho que aconteceu mesmo foi uma confusão das pessoas com um costume da antiga gerência da Warner, que tinha de mexer
em tudo, um carro andando a 200 km por hora, com o motor pegando fogo e com o pneu furado, com essa nova gerência da Warner querendo consertar possíveis erros podem vir a acontecer antes de começar o novo DCU, não como um método de interferência, mas como um método de preparo, como um método de planejamento, para que os erros eles não se repitam, e as pessoas acabaram confundindo a prevenção com eles mexendo em tudo, e que vai tudo dar errado de novo, e que vai ser uma bagunça. E quando o David Zaslav, ele fala que o James Gunn, ele é um cara que tem autonomia para decidir o que vai ser feito, apesar de assumir para os acionistas que mudanças realmente podem acontecer, e não tem problema nenhum agora, nesse momento, isso acontecer, isso é normal, não é nada demais, você passa para os acionistas um preparo, uma prevenção, uma confiança, que é ótimo, porque a confiança que faz as coisas funcionarem e seguirem um padrão de sucesso. E com menos pressão de resultado atrás de resultado, isso faz com que o James Gunn ele consiga trabalhar melhor e faça com que ele não cometa os mesmos erros da antiga gerência da Warner. Então fiquem tranquilos, o James Gunn, ele com certeza sim tem a sua autonomia, porque se ele não tivesse, eu acho que ele não teria aceitado esse cargo na Warner. Até onde eu tô entendendo, isso não foi uma interferência, foi uma prevenção. Mas bom, por enquanto é isso. Gostaria que se inscrevesse aqui no canal, deixasse um like, deixasse aqui um comentário se você concorda aqui comigo e isso aqui não foi uma interferência direta, foi uma prevenção da própria Warner pro que vai vir. Ou se você discorda aqui de mim e acha que realmente foi uma interferência da Warner lá na DC. Ou qualquer outro tipo de comentário. Mas bom, é isso e fui!